Terça-feira, 14 de novembro de 2023, começa agora o Pix News. Veja os destaques desta edição. Saneamento é tema de parceria internacional. Paraná e Paraguai aprovam colaboração que permite projetos de infraestrutura e sustentabilidade. Governo de Santa Catarina assume gestão do Hospital da Criança. O local vai receber ampliações em vários setores, incluindo emergência. Celesc inaugura subestação em Joinville. Empreendimento teve investimento de mais de 50 milhões de reais. Imbituba e Laguna, em Santa Catarina, voltam a debater limites territoriais. Mais de 400 moradores da região marcaram presença em audiência pública promovida pela Alesc. ONU alerta sobre atuais compromissos climáticos. Para a entidade, a atual redução de 2% das emissões de gases de efeito estufa é insuficiente. E você vai ver ainda, Ailton Krenak é o primeiro indígena eleito para a Academia Brasileira de Letras. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, obrigada pela companhia. Nós estamos ao vivo. Agora são 8h02. O estado do Paraná e o estado paraguaio do Alto Paraná firmaram parceria para colaboração em temas como saneamento e sustentabilidade. Os governadores dos dois estados assinaram um acordo nesta terça-feira que prevê cooperação entre as empresas de saneamento dos dois estados. A Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, e a Empresa de Serviços Sanitários do Paraguai, ESAP, poderão elaborar diagnósticos, projetos de pesquisa e estratégias em conjunto. O acordo é um desdobramento da missão do governo paranaense no Paraguai, realizada em agosto, durante a posse do presidente Santiago Peña, que teve como objetivo o estreitamento das relações entre o país vizinho e o estado. Sanepar hoje é reconhecida na América do Sul, no mundo, como uma empresa que tem um alto grau de qualidade nos seus projetos de saneamento. Tanto na parte de obras, mas também na parte de gerenciamento, desse resíduo, desse tratamento que é necessário fazer no saneamento básico. E o Paraguai precisa muito evoluir nessa questão do saneamento básico e nós estamos aqui para ajudar. Então a gente fica muito feliz deles terem nos procurado para que a Sanepar pudesse dar todo esse apoio na parte de saneamento básico. A empresa, pela terceira vez, é reconhecida como a melhor empresa de infraestrutura do Brasil pelo valor econômico. Reconhecida pelo Valor 1000 como a melhor empresa do Brasil de saneamento. Ratificada pela terceira vez pelas agências de risco Moody's e Fitch com o AAA. Ganhamos essa semana pela ANEFAC o troféu Transparência das companhias entre 5 e 20 bilhões de reais e ganhamos um outro troféu no mesmo dia como destaque, a melhor das melhores. O documento assinado abre possibilidade para políticas de colaboração entre os dois estados, com intercâmbio de informações, tecnologias e serviços, envolvendo projetos de infraestrutura e sustentabilidade. Para nós é muito importante esse acordo que assinamos no dia de hoje com o governador do estado de Alto Paraná, o Ratinho Júnior, pela experiência, pelo conhecimento, tanto que o estado de Alto Paraná, no Paraguai, e o Paraná tem muitas características similares quanto ao solo, os recursos naturais, e vemos que a empresa, especificamente a Sanepar, é uma empresa que nos últimos anos fez um trabalho muito importante na área de água, de saneamento, e nós hoje estamos nos iniciando nesse processo no estado do Alto Paraná. Então a ideia é ter o conhecimento, o know-how da empresa para poder replicar lá no nosso estado também e poder melhorar a qualidade de vida dos alto-paranaenses e também dos paraguaios. A empresa de saneamento do Paraguai ela é nacional, diferente aqui no Brasil, que são os estados ou os municípios que coordenam. Então nós estamos hoje aqui com o governador de Alto Paraná, o governador César Torres, juntamente com o presidente da ESAP, que é a empresa de saneamento do governo paraguaio, firmando uma parceria na parte técnica. As primeiras parcerias técnicas devem beneficiar o estado do Alto Paraná, cuja capital é Cidade do Leste. Neste ano, a Sanepar foi reconhecida como a melhor empresa de saneamento do Brasil pelo Prêmio Valor 1000 e como a empresa de infraestrutura mais inovadora do país pelo Prêmio Valor Inovação Brasil. A ideia é fazermos, no primeiro momento, como foi assinado aqui hoje, um termo de cooperação, fazermos um diagnóstico do que é possível fazer,
E quem sabe, né, a Sanepar poder atuar em conjunto com a ESAP, começando pelo Alto Paraná, que tem como capital Cidade Leste, né, e depois poder, inclusive, avançar, levando esses serviços, que é a saúde pública, para todo o Paraguai. O governo de Santa Catarina vai assumir a gestão do Hospital da Criança em Chapecó. A unidade atende a demanda dos municípios da região oeste do estado e já estava apresentando dificuldades. Atualmente administrado pelo Instituto Santa Clara, o Hospital da Criança, em Chapecó, atende situações pediátricas de baixa e média complexidade na região do Grande Oeste do estado, com 51 leitos para internação, sendo 32 clínicos e 19 cirúrgicos. O local passa por dificuldades há bastante tempo. Só para se ter uma ideia, das 3 salas no centro cirúrgico, apenas uma está em funcionamento. Essa escolha por ter só uma em funcionamento é para otimizar o tempo que tem. Então, assim, nós não deixamos falhas na nossa agenda cirúrgica. Esse mês de outubro nós fechamos com 80 cirurgias já. Isso somente 2 meses, porque nós fechamos 2 meses. O protocolo de intenções para a transferência de gestão, feito em ação conjunta entre o governo do estado e o município de Chapecó, busca resolver melhorar o atendimento do local com a ampliação de serviços. A gente vai assumir a gestão do hospital, né, para que a gente possa atender todo o oeste de Santa Catarina, não só Chapecó, mas todo o oeste de Santa Catarina. Já trabalhando para ampliação em especial de leitos de UTI, que tem um vazio assistencial grande aqui na região. Nós só temos 5 leitos pediátricos no hospital regional. Aqui a gente quer ter 20 leitos, a gente quer ter a oncologia, o centro de imagem, emergência. Então, com certeza absoluta, a gente precisa dar para o oeste de Santa Catarina o que a gente tem em outras regiões na área da pediatria. Os primeiros meses são meses de transição, tá? De gestão. Tá? O Instituto Santa Clara vai continuar fazendo a gestão do hospital e vai vir a junção entre a Prefeitura e o Estado. Nós vamos instalar um tomógrafo, tá? Que já tem a área aprovada pela Vigilância Sanitária. Nós vamos fazer uma reforma no pronto-socorro para ficar adequado à rede RUI, que é a rede de urgência e emergência. Então, toda urgência e emergência vai voltar a ser atendida aqui conosco. Segundo a atual gestão, a maior necessidade no momento são as UTIs. Atualmente, com 5 leitos, com a ampliação passará a ser 10. A UTI é uma carência para a região, tá? Nós temos o hospital regional, que dá um aporte para toda a região, mas a capacidade dele hoje são 5 leitos, tá? E isso para a nossa região é muito pouco, tá? É muito pouco. Então, a nossa intenção é correr atrás da UTI, ir atrás dela, sabe? Fazer uma UTI com um espaço humanizado, um tratamento humanizado, para que as crianças sejam tratadas e curadas. Investimento importante que busca cuidar daqueles que mais precisam. Que tem que investir mais na saúde das crianças, né? Tipo, em geral, na cidade, nas saúdes, né? Porque, querendo ou não, a gente precisa, né? Sim, eu acho muito importante. Como eu já tenho 3 filhos, esse é o 4º, né? Pequeno. Agora eu precisei procurar a saúde, porque ele não está muito bem, né? Então, eu acho muito importante que o governo ajude nos mais leitos para as crianças, né? Dê os nossos bem maior, né? Uma coisa mais importante que nós temos, né? É o que mais a gente tem que cuidar. E nesta terça-feira, um avião comercial da Gol foi atingido por pedaços de asfalto da pista enquanto iniciava o processo de decolagem no aeroporto de Navegantes, litoral norte de Santa Catarina. O aeroporto é o 2º maior do estado e teve os pousos e decolagens interrompidos durante a manhã. O incidente ocorreu por volta das 6 horas e o aeroporto foi reaberto somente às 11 horas, segundo a administradora do local. A CCR Aeroportos, a administradora do terminal, disse que houve uma desagregação do pavimento. Em nota, a empresa Gol Linhas Aéreas disse que pedaços de asfalto atingiram a fuselagem da aeronave. Ninguém se feriu. E mais de 50 milhões de reais foram investidos na nova subestação da Celesc, que foi inaugurada nesta terça-feira em Joinville, no norte catarinense. Mais de 20 mil unidades consumidoras serão beneficiadas com a ampliação da capacidade elétrica. A nova subestação de energia foi inaugurada em Joinville, no bairro Boa Vista.
A obra contou com investimentos de pouco mais de 51 milhões de reais e pretende garantir mais segurança energética para a região, aliviando a carga demandada de outros sistemas, a fim de evitar o esgotamento da subestação Joinville 3. Essa obra é uma obra que coloca mais de 20 mil unidades atendidas diretamente, significa quase 80 mil pessoas, e ela abastece diretamente essa região, que está entre o centro e aqui a Boa Vista. É muito importante porque alivia também toda a outra região de onde vinha a energia. Com isso dá mais estabilidade, dá mais oferta de energia, dá segurança elétrica e oportunidade de crescimento. A subestação a Joinville Boa Vista, ela é alimentada em 138 mil volts, né? E depois ela rebaixa para 69 e tem um outro transformador que é alimentado em 138 mil volts, que rebaixa a tensão em 13,8 kV, ou seja, 13.800 volts, que é para a redistribuição que vai para a residência e para o comércio. A subestação Boa Vista está conectada ao sistema elétrico de potência da Celesc Distribuição. Ela vai beneficiar cerca de 100 mil consumidores, incluindo indústrias, comércios, residências e serviços. A nova infraestrutura também está preparada para futuramente ampliar sua capacidade. A localização que ela está é estrategicamente muito importante, porque atende justamente o centro e Boa Vista. Portanto, é o crescimento do Estado, crescimento de Joinville e dentro daquilo que o governador Jorginho Melo tem dito. Vamos ofertar mais energia que Santa Catarina precisa crescer. Essa subestação ela tem dois transformadores, né? Um transformador de 66.600 kVA e outro transformador de 26.670 kVA. Fazendo um total de potência instalada nessa subestação de 93.270 kVA, ou seja, é muita energia. Na distribuição, nós temos transformadores para alimentar as residências e comércio, transformadores de 45, 75, 112,5 kVA, 150 kVA. Então aqui nós vamos ter 93.270 kVA. É muita energia para a região. Então isso vai dar estabilidade no fornecimento de energia e confiabilidade também no tocante à questão relacionada à energia elétrica para a região de Joinville aqui. E ainda nessa edição vamos falar da polêmica no sul de Santa Catarina. Imbituba e Laguna discutem o limite territorial. E vamos mostrar o primeiro indígena eleito para a Academia Brasileira de Letras. E a seguir, compromissos climáticos firmados são insuficientes, alerta a ONU. Brasileiros que estavam na faixa de Gaza chegam ao Brasil. Depois do intervalo, voltamos já. Tudo é melhor no Comprão. Tudo que você precisa, qualidade, economia, pagamento. Tudo é melhor no Comprão. Aproveite as ofertas. Batata lavada, R$ 2,99 o quilo no Clube K. Ovos vermelhos ou brancos, bandeja com 30 por R$ 13,79 no Clube K. Contra filé ATC inteiro a vácuo a partir de R$ 31,79 o quilo. Café Melita, 500 gramas, R$ 12,99 no Clube K. Lava roupas Omo, lavagem perfeita, 2,4 kg, R$ 24,99. Melhor preço é no Comprão. O governo do estado trabalha para garantir a permanência da família no campo e o futuro do nosso agro. Investe em pesquisa, linhas de crédito e mais tecnologia. Os projetos apoiam iniciativas, facilitam a aquisição de equipamentos e possibilitam a inclusão digital. Através da Secretaria de Agricultura, oferece cursos técnicos específicos para o jovem do campo. Aqui, o agro é levado a sério. Governo de Santa Catarina. Estamos de volta, agora são 8h15. As tentativas de resgate de 40 trabalhadores presos após o desabamento de um túnel prosseguem na Índia. Eles recebem oxigênio e pequenos alimentos das equipes de socorro. Mais de 100 socorristas trabalham pelo terceiro dia consecutivo para tentar salvar 40 trabalhadores soterrados no norte da Índia e que ainda estão vivos após o desabamento de um túnel em construção. O acidente ocorreu na manhã de domingo em um túnel de 4,5 quilômetros no Himalaia. As escavadeiras começaram a retirar os escombros do local no mesmo dia para poder perfurar outro túnel e resgatar os trabalhadores. As equipes bombeiam oxigênio, além de fornecer alimentos pequenos, como frutas secas. A Força Estatal de Resposta aos Desastres informou que nesta terça-feira, os socorristas puderam falar com os trabalhadores usando um rádio. A expectativa é que o resgate seja feito até esta quarta-feira.
A empresa estatal de infraestrutura e rodovias indicou que está instalando cilindros de alumínio de 90 centímetros de diâmetro para que os trabalhadores possam ser retirados. O túnel que desabou é parte de um grande projeto para conectar as localidades onde ficam dois dos templos hindus mais sagrados, o de Uttarkashi e o de Yamunotri. O Reino Unido celebra nesta terça-feira os 75 anos do rei Charles III. Os salvas de canhões homenagearam o monarca, que não contou com a presença do filho mais novo, o príncipe Harry, durante as comemorações. O rei intensificou as atividades desde que ascendeu ao trono britânico há apenas 14 meses, após a morte da mãe Elizabeth II. Charles se fez muito presente neste período, com viagens oficiais e atividades ligadas ao combate à pobreza e à defesa do meio ambiente. Em recente visita ao Quênia, o soberano confrontou o passado colonialista britânico e, dias depois, cumpriu o principal papel constitucional ao abrir a sessão parlamentar britânica. Agora, o rei se prepara para viajar para a Conferência Climática COP28, que ocorre entre os meses de novembro e dezembro em Dubai. Nesta terça, o soberano visitou um centro de distribuição de ajuda alimentar com a rainha Camila para lançar um projeto que visa combater o desperdício de comida e a fome. Charles também recebe a visita de 400 enfermeiras e parteiras em uma cerimônia no Palácio de Buckingham, como forma de comemorar os 75 anos do NHS, o sistema de saúde britânico. Um jantar privado sem a presença do príncipe Harry encerra o dia de comemorações. O monarca será parabenizado pelo filho mais novo apenas por meio de uma ligação telefônica, segundo informações da BBC. Para celebrar o aniversário do monarca, a Royal Mint, Casa da Moeda Britânica, emitiu moedas que retratam o amor de Charles pela natureza. Um comunicado da ONU alertou nesta terça-feira que os atuais compromissos climáticos vão ficar aquém do recomendado pelos cientistas. O informe publicado pela ONU Clima é a síntese anual dos últimos compromissos de redução da emissão de gases de efeito estufa. A ONU alerta que os atuais compromissos climáticos vão resultar em uma redução de apenas 2% das emissões dos gases do efeito estufa até 2030, na comparação com 2019, contra os 43% recomendados pelos cientistas. Há apenas 2 semanas do início da COP28, o documento mostra que a comunidade internacional avança a pequenos passos para evitar a crise climática e que precisa dar passos gigantes na cúpula climática. A 28ª Conferência sobre a Mudança Climática da ONU vai acontecer de 30 de novembro a 12 de dezembro em Dubai. O relatório publicado pela ONU Clima é a síntese anual dos últimos compromissos de redução de emissões, que são conhecidos como contribuição determinada de nível nacional. As contribuições voluntárias para reduzir as emissões de gases do efeito estufa foram assumidas pelos 195 signatários do Acordo de Paris de 2015. Para conter o aquecimento global do planeta em 50% e alcançar 1,5 grau, no entanto, as emissões globais devem ser reduzidas em até 43% até 2030, em comparação com os níveis de 2019, de acordo com o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Na COP26, que aconteceu em 2021, na Escócia, os signatários do Acordo de Paris se comprometeram a revisar as metas anualmente, e não a cada 5 anos, mas poucos países seguiram o compromisso. Os brasileiros e parentes repatriados da faixa de Gaza já estão em Brasília. O grupo de 32 pessoas conseguiu deixar o enclave palestino depois de mais de um mês de guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. O avião VC-2 que trouxe os 32 resgatados pousou às 11h24 da noite na base aérea. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o grupo nesse retorno ao Brasil. Os repatriados, que aguardavam há mais de um mês para deixar a região do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas, se emocionaram com a chegada ao Brasil. Queria, a primeira coisa, agradecer ao presidente, governo federal, Força Aérea,
em Maraty. Todos vocês pela essa força, apoio. A gente ficou lá 37 dias, muito sofrimento. Às vezes a gente já tá passa fome, passa sede. Só que também, além de estar feliz, a gente também está preocupado ainda com nossos familiares que estão ainda na faixa de Gaza. Eu já perdi muitos familiares, eu já perdi muitas amigas nessa guerra, já estão mortos. O grupo ficará hospedado por pelo menos 2 dias no hotel de trânsito de oficinas na base aérea. Eles recebem apoio psicológico, cuidados médicos e imunização. Depois desse período, o grupo vai se dividir pelo Brasil. Das 32 pessoas, 22 são brasileiros, 7 são palestinos naturalizados brasileiros e 3 são palestinos parentes próximos de brasileiros. No total, são 17 crianças, 9 mulheres e 6 homens. E depois do intervalo, você vai ver o impasse na divisão entre Imbituba e Laguna, no sul de Santa Catarina, para na Assembleia Legislativa. E o índio, escritor e jornalista eleito membro da Academia Brasileira de Letras, Ailton Krenak, promete levar a luta pelos povos originários e pelo meio ambiente. Voltamos já. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Já pensou em estar em um lugar assim? É que visitar minha morada é viver um sonho acordado. E agora ficou mais fácil para ti me conhecer. Curta Garopaba na palma da sua mão. Mais que um aplicativo, um guia turístico de tudo o que você pode fazer aqui. Tem praias, trilhas e calendário de eventos. Além do turismo cultural com boas histórias. Uma verdadeira viagem pelas minhas memórias. Isso tudo sabendo se tá quente, se tá frio, com a previsão do tempo. E até notícias, informações do horário de ônibus e de telefones importantes. Baixe agora mesmo, monte seu roteiro e curta Garopaba na palma da sua mão. Estamos de volta agora 8h25. Acidentes graves foram registrados nas BRs 282 e 470 em Santa Catarina nesta terça-feira. Uma pessoa morreu e outras 5 ficaram feridas. Na manhã desta terça-feira, a Polícia Rodoviária Federal registrou um acidente de trânsito por volta das 7h40 no quilômetro 158 da BR-470, em Trombudo Central, no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. A colisão envolveu 5 veículos, 3 de carga e 2 automóveis. 2 vítimas, um homem e uma mulher, foram encaminhados ao Hospital de Pouso Redondo em estado grave. Os veículos foram removidos e a carga de tijolos que caiu sobre a pista já foi retirada. A pista foi limpa e liberada por volta das 9h30. Também nesta manhã de terça-feira, em Santa Catarina, uma mulher de 31 anos perdeu a vida em um grave acidente na BR-282, na região de Águas Mornas, na Grande Florianópolis. Outras 3 pessoas ficaram feridas. O acidente aconteceu por volta das 11h30 e envolveu 2 carros, um Gol placas de Rio do Sul e um Ford Ka placas de Urubici. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, os 2 veículos colidiram frontalmente. A motorista que morreu estava sozinha no veículo. As outras vítimas foram encaminhadas ao hospital. Por conta da colisão, muito óleo e combustível vazaram sobre a pista, o que exigiu um trabalho dos bombeiros que espalharam serragem por cima do asfalto para evitar possíveis derrapagens.
Policiais rodoviários federais flagraram na tarde de segunda-feira aproximadamente 20 motoristas transitando pelo acostamento a fim de fugir do trânsito lento da BR-101, região de Itajaí, no norte catarinense. Todos foram multados com base no Código de Trânsito Brasileiro, que considera o ato infração gravíssima, multa de mais de R$ 880, além de 7 pontos na carteira. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, essa conduta do motorista espertinho, que quer levar vantagem, representa um risco para ciclistas e pedestres. Acostamentos devem ser utilizados apenas por veículos em casos de emergência ou problemas mecânicos, sinalizados com triângulo e pisca-alerta. E no litoral sul catarinense, uma nova audiência pública debateu sobre os limites territoriais entre os municípios de Imbituba e Laguna. O assunto está sendo discutido há anos e os moradores são os maiores prejudicados. Na noite desta última segunda-feira, a comunidade de Boa Vista, localizada na divisa entre os dois municípios, recebeu uma comitiva da Assembleia Legislativa do Estado para retomar o debate sobre os limites territoriais entre Imbituba e Laguna. O salão paroquial da Igreja Católica do bairro ficou lotado. Cerca de 400 pessoas marcaram presença no encontro. Vai fazer 38 anos agora no final do ano, que nós criamos a Boa Vista. Eu andando de bicicleta de casa em casa e os pais que tinham filho no grupo de jovem, assinando embaixo, comparecendo nas reuniões e fundamos a Boa Vista. Aonde? Em Imbituba. Imbituba. Porque veio alguém que não conhecia o dia a dia da comunidade e acharam que a lei era essa, tinha que fazer essa. Era o que eles queriam. Nós conhecemos o município de Imbituba, que fica lá no início da Croa Seca. A Croa é aqui em frente. Lá é o início da Imbituba. No mês de agosto, a Comissão de Constituição e Justiça da Alesc se mostrou favorável ao projeto de lei de autoria do deputado Ivan Nats, que propõe a retificação dos limites entre os municípios localizados na região sul do estado. O parecer buscou beneficiar as localidades de Ponta Rasa, Boa Vista e Itapirubá, que estão situadas na área limite entre os dois municípios. É inaceitável que nós tenhamos numa mesma rua uma escola que pertence a um município e um posto de saúde que pertence a outro município. Isso é inaceitável. A Assembleia tem que resolver isso. Outra coisa, se o deputado Camilo quiser mandar uma emenda, um recurso para Itapirubá, ele não sabe se ele manda para a Prefeitura de Imbituba ou para a Prefeitura de Laguna. Os prefeitos, se eles receberem o dinheiro, eles não sabem se vão poder usar, porque podem colocar o dinheiro no município vizinho. O prefeito de Imbituba, Rosenvaldo da Silva Júnior, alertou para os erros cometidos na demarcação da área. Além disso, o chefe do Poder Executivo Municipal lembrou que os moradores da região são atendidos pelo município de Imbituba, por meio das secretarias municipais de saúde, educação, cultura e esporte e infraestrutura. Com relação aos fatos, aos erros técnicos na demarcação, acredito que isso já tenha ficado muito bem demonstrado através do relatório da Comissão dos Limites de Imbituba, a comissão, e aí eu parabenizo o presidente Leno, que foi membro da comissão, os vereadores Eduardo, Michel e Rafael, né, que fizeram um excelente trabalho demonstrando os erros que aconteceram na demarcação de 2007. E, tecnicamente, eu inclusive fiz um vídeo que iria apresentar aqui, mas por conta do regimento não vou poder, depois vou encaminhar aos deputados. E o vídeo que eu gravei junto com o presidente Leno na sexta-feira era demonstrando justamente isso que foi falado pelo deputado Camilo, os equipamentos públicos que a gente tem aqui na comunidade. Aqui ao nosso lado está o posto de saúde da Estratégia de Saúde da Família, da Boa Vista, nosso secretário de Saúde está aqui. Temos cadastrado ali, secretário, 1.668 pacientes
né? Enfermeira Renata, doutora Larissa, isso, fazem o atendimento, equipe de saúde, enfermeira Rosana, estratégia de saúde da família de Imbituba. Um pouquinho mais à frente, talvez uns 300 metros mais ao sul ainda, a gente tem a escola Ugero Pitigliani, está aqui a nossa secretária de Educação, também está lá atrás. Nós tivemos também visitando em torno de 200 crianças atendidas, 40 servidores, mais ou menos 40 servidores municipais de Imbituba, trabalhando teoricamente em Laguna, né? Além da manutenção que o nosso secretário Ronaldo faz aqui nas vias. Essa semana, prefeito, nós tivemos que tapar os buracos ali na entrada de Laguna, que estava complicado depois da chuva. Então, é um trabalho que a gente faz... É um trabalho que a gente faz porque, historicamente, isto sempre foi em Imbituba. A escola Ugero Pitigliani funciona onde funciona desde 1962. Além da creche que está funcionando na mesma escola. E que a gente não pôde nem reformar e nem construir porque a gente está nesse impasse, né? Se é Imbituba, se é Laguna. Em certo momento da audiência pública, o deputado Camilo Martins perguntou aos presentes qual município eles gostariam de pertencer. Por unanimidade, a plateia optou por Imbituba. Agora o assunto voltará à Alesc para a decisão dos deputados de Santa Catarina. Já dá para... Levante a mão quem quer que seja Imbituba. Então, assim, ó, tá fácil. Vai ser uma audiência pública. Primeiro indígena eleito para a Academia Brasileira de Letras, Ailton Krenak, promete levar a luta pelos povos originários e pelo meio ambiente à instituição. O escritor e ambientalista torce para que o planeta dispense a humanidade. O ano era 1987. O Brasil saiu de uma longa ditadura militar quando o escritor indígena Ailton Krenak esteve diante da Assembleia Constituinte, que foi um marco na história do país. 36 anos depois daquele momento memorável, que ajudou a garantir que a nova Constituição brasileira protegesse os direitos à terra indígena, Krenak alcançou o que chama de uma nova reparação histórica. Em outubro, ele foi eleito o primeiro membro indígna da Academia Brasileira de Letras. Fundada em 1987, a instituição é formada por 40 membros conhecidos como imortais, que ocupam cargos vitalícios. A Academia Brasileira de Letras ela é uma instituição centenária e ela nunca se abriu para essa perspectiva de povos originários, de outras línguas, outras culturas que não seja essa lusófona, né? A lusofonia domina o ambiente. Então, a presença do indígena na Academia Brasileira de Letras é uma reparação histórica com esses povos nativos. Membro do povo Krenak, originário do sudeste do Brasil, o escritor viveu em carne e osso a luta indígena. A etnia que pertence foi expulsa das terras em que vivia por volta de 1970, durante a ditadura. Aos 18 anos, Ailton partiu rumo ao Paraná para estudar a língua do colonizador e se formou em jornalismo. Considerado um dos principais intelectuais indígenas do Brasil, ele escreveu uma obra altamente conceituada, criticando o colonialismo e o capitalismo, incluindo o aclamado ensaio Ideias para Odiar o Fim do Mundo, que foi traduzido para mais de 10 idiomas. Agora um imortal da ABL, Ailton quer chamar a atenção para os povos nativos e também para a questão ambiental. A Amazônia está secando, os rios da Amazônia estão secando. E quem conhece a regulação do clima da floresta é quem vive na floresta. Não são os donos do latifúndio, da soja, do gado. Nós vamos fazer eles recuar com esse gado deles para outro lugar. Ailton Krenak propõe um modo de vida diferente, semelhante aos das comunidades nativas, que resistiram ao colonialismo. Há cerca de 4 anos, ele mudou para a terra do povo dele, às margens do Rio Doce, onde vive cerca de 350 indígenas. Ao mesmo tempo em que luta por mudanças políticas e sociais, o escritor espera que o planeta supere o mal causado pela humanidade. A minha esperança é que a diversidade da vida no planeta possa dispensar o humano e seguir em frente. É a minha grande esperança, que a gente seja descartado
o mais breve possível e o planeta siga o seu curso maravilhoso. Colombo Machado Salles, ex-governador de Santa Catarina, morreu nesta terça-feira, aos 97 anos, em Florianópolis. O governador Jorginho Melo lamentou a morte do ex-político e decretou o luto oficial por 3 dias. Natural de Laguna, no sul do estado, Colombo Machado Salles foi governador de Santa Catarina entre 1971 e 1975. Durante o governo dele, foi construída uma segunda ponte ligando a ilha de Santa Catarina ao continente, em Florianópolis. Também foi criada a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, a Casan. E o Pix News de hoje fica por aqui. Mais notícias no nosso site pixtv.com.br. A gente se vê amanhã. Até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.